Como Stephen Hawking, mesmo desenvolvendo uma doença incurável que tirou todos os seus movimentos, conseguiu contribuir tanto para a ciência a ponto de ser comparado a Albert Einstein e Isaac Newton. Nesse vídeo falaremos a incrível história de superação de Stephen Hawking. Nós somos os RD Brothers e se você quer continuar se desenvolvendo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma dica. Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, Inglaterra. Seus pais, muito inteligentes, se formaram na Universidade de Oxford e apesar da inteligência grande dos seus pais, Stephen ainda tinha muita dificuldade na escola e até os 8 anos de idade, por incrível que pareça, um dos maiores gênios da humanidade ainda não sabia ler. Após fazer 16 anos de idade, Stephen precisava decidir qual curso ele iria fazer na universidade. Seu pai gostaria que ele fizesse medicina por causa das possibilidades de trabalho e de salário. Porém, Stephen ele era apaixonado por física e queria ingressar nessa área. E após muito diálogo, muita conversa com seu pai, ele decidiu ingressar em Física e Química. E em 1959 fez uma prova e ganhou uma bolsa para estudar essa mesma disciplina na Universidade de Oxford. Já na faculdade a história era diferente. Ele não tinha aquela dificuldade que ele tinha no início dos seus estudos. Ele realmente estudava aquilo que gostava, que era a química e a física, e dessa forma ele ia muito bem nos estudos, tanto que cursou a Universidade de Oxford achando-a fácil. Por incrível que pareça, uma das melhores universidades do mundo, o grande gênio Stephen Hawking cursou essas disciplinas achando-a fácil, demonstrando sua incrível capacidade para as áreas estudadas. Entretanto, no último ano, Stephen Hawking começou a ter episódios estranhos. E quais eram esses episódios? Alguns momentos ele ia segurar algum copo e derrubava o copo, não tinha força, começou a cair no meio da faculdade, tropeçar. Então episódios no qual o seu aparelho locomotor começou a ser prejudicado pela doença que vinha futuramente a ser diagnosticada. E até então ele não estava entendendo o porquê. Sendo assim, consequentemente, começaram a fazer alguns exames para identificar a causa desses estranhos episódios que vinham acontecendo com Stephen Hawking. E entre o período de realização dos exames e a saída dos resultados desses exames, Stephen Hawking ingressou em seu doutorado em Cambridge. Porém, logo após ingressar no doutorado, os resultados dos exames saíram e detectaram que Stephen era portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença gravíssima e incurável que faz com que o seu corpo vá progressivamente perdendo a capacidade de movimentação, sua musculatura vai se retraindo e você perde ao longo do tempo toda a sua capacidade de movimento. Além disso, essa doença faz com que você também vá perdendo a capacidade de falar, de engolir e até de respirar. E ressaltando, é uma doença incurável. Por isso, Stephen Hawking estava em uma situação totalmente desesperadora e o médico que apresentou os resultados dos exames para Stephen disse que ele teria, no máximo, 2 anos de vida. Porém, essa previsão foi pelo caso de Stephen Hawking, específico dele. Essa progressão vai depender muito de cada caso e de cada pessoa. Tudo isso aconteceu quando ele tinha apenas 21 anos de idade e em pouco tempo ele já não conseguia mais andar sem muletas nem falar de uma forma clara e fácil de ser compreendida. E apesar de toda a dificuldade, de toda a perda da capacidade de movimentação, os médicos estavam errados com relação à previsão de vida de Stephen Hawking, que deram, no início do diagnóstico, 2 anos de vida apenas para o grande gênio. Entretanto, ele viveu muito mais do que isso e aí sim pôde trazer grandes descobertas para a humanidade. Chegando em 1966, com 24 anos de idade,
Stephen Hawking foi apresentar sua tese de doutorado. Essa tese unia basicamente a teoria da relatividade geral de Albert Einstein com a teoria do Big Bang. Se você não conhece a teoria de Einstein, nós iremos deixar aqui no card e na descrição do vídeo o nosso vídeo falando justamente sobre a história do Albert Einstein, que nós também falamos um pouco sobre suas teorias. E essa teoria dizia basicamente que o universo surgiu a partir de um ponto de densidade infinita que explodiu. Depois disso, ele já foi, não muito, porém um pouco reconhecido pelo mundo da física e conseguiu se tornar PhD na Universidade de Cambridge. Nessa época, ele já estava construindo sua casa para se casar com Jane Wilde, sua primeira esposa, que conheceu em uma festa em 1962, um ano antes de ser diagnosticado com a doença. Eles se casaram em 1964, um ano após a descoberta do diagnóstico de sua doença. E futuramente, Stephen Hawking chegou a dizer que Jane parecia inabalável com sua doença e o ajudou em diversas situações, que fez o grande gênio cada vez crescer mais e mais com a ajuda da sua esposa. Após mais um tempo estudando suas teorias, ele criou as 4 leis da mecânica de buracos negros. Era a sua principal paixão de estudo, era o que ele mais amava estudar, e foi justamente de buracos negros que ele trouxe as suas maiores contribuições para a ciência, sendo uma das mais valiosas quando ele conseguiu mostrar que os buracos negros podem evaporar. E justamente por causa dessa incrível descoberta que a radiação que sai dos buracos negros ganhou o nome de radiação Hawking. Foi então que aos 32 anos, Stephen Hawking virou membro da Sociedade Real, uma das melhores academias de ciência do mundo. Assim, com a evolução da sua doença, no final dos anos 70, Stephen já começou a usar cadeira de rodas motorizadas, porque já não tinha mais condições de se locomover sozinho. E já sem conseguir escrever, Stephen começa a elaborar suas teorias em sua imaginação, sem conseguir colocar isso no papel. Já em 1988, Hawking lançou o livro Uma Breve História do Tempo. Foi um livro que trazia conceitos extremamente sofisticados da física em uma linguagem totalmente simples e acessível para qualquer pessoa, porque o sonho de Hawking era que todas as pessoas, por mais comuns que sejam, conseguissem entender as grandes teorias e conceitos da física. E pelo contrário do que muita gente imaginava na época, o livro dele foi uma explosão de vendas. Vendeu milhões de exemplares pelo mundo inteiro e o deixou extremamente popular na época. Se você não conhece e ainda não leu esse livro, nós iremos deixar aqui na descrição. Porém, anos antes de lançar o seu livro, em 1985, Stephen contraiu uma pneumonia que o deixou em um estado muito debilitado. Os médicos acreditavam que ele não iria se recuperar e sugeriram a Jane, sua esposa, que desligassem o respirador. Jane se negou e Stephen conseguiu sobreviver, mas após isso, sua situação ficou muito difícil, perdendo praticamente 100% da sua capacidade de falar. Em 1986, que foi um ano após ele contrair essa pneumonia e correr esse risco de vida, Stephen ganhou um aparelho de voz eletrônico. Essa voz era emitida de acordo com que ele selecionava as frases no computador que tinha na sua cadeira. E essas frases eram selecionadas de acordo com o leve movimento do dedo que ele conseguia fazer naquela época. Dessa forma, ele ganhou muita qualidade de comunicação e conseguiu até depois disso voltar a dar palestras. E na casa de Jane Wilde e Stephen Hawking sempre passavam muitas enfermeiras e Jane já se sentia incomodada pela falta de privacidade que eles tinham na casa deles, pois diversas enfermeiras passando para cuidar de Stephen Hawking. E mesmo com isso, Stephen se apaixonou por uma de suas enfermeiras, chamada Elaine Mason. E em 1990, deixou Jane para ir morar com sua enfermeira. E alguns anos depois, Stephen se casou com Elaine. Entretanto, muitos disseram que foi um grande erro, pois diversos relatos
contam que Elaine maltratava Stephen. E no ano de 2000, ele chegou a ser internado com vários hematomas e cortes, mas não revelou o motivo. Anos depois, uma filha de Stephen disse que Elaine maltratava ele. E em 2006, uma enfermeira fez uma declaração pública dizendo que a segunda esposa de Stephen o humilhava e o torturava, batendo em seus braços. E, não foi por coincidência, Stephen e Elaine se separaram em 2006. Então, o que tudo indica é que Elaine realmente o maltratava, o torturava, o agredia, fazendo com que ele sofresse muito por causa dela. E após perder totalmente a movimentação dos dedos, Stephen começou a ativar o seu aparelho de voz eletrônica com pequenos movimentos na bochecha. E aos poucos ele foi perdendo cada vez mais movimentos e tendo muita dificuldade em respirar. Foi então que em 14 de março de 2018, Stephen Hawking faleceu em sua casa, com 76 anos de idade. E após isso ele foi cremado e suas cinzas jogadas entre os túmulos de Isaac Newton e Charles Darwin. Além disso, colocaram em sua lápide um desenho de um buraco negro, que foi justamente a maior paixão de sua vida e o seu maior objeto de estudo. E uma lição que Stephen nos deixa é a seguinte: se você realmente focar em algo que você ama, em que você gosta e que você tem o prazer de estar a todo momento ali, estudando, conhecendo, trabalhando com aquilo, não importa as suas dificuldades, você realmente vai ter a força de vontade para conseguir se aprimorar cada vez mais naquilo que você realmente tem paixão, realmente tem o prazer de se aprimorar a cada momento. Independente das dificuldades, você vai conseguir superar e aí sim conseguir um sucesso naquilo que você deseja. E na contramão do que com certeza aconteceria com a maioria das pessoas, Stephen Hawking, após descobrir que era portador de uma doença incurável e que provavelmente o mataria em poucos anos, ele, ao invés de se lamentar e colocar a culpa de tudo isso na vida, ele preferiu tomar a iniciativa de acordo com as capacidades que ele tinha, com as condições que ele tinha e adaptar a realidade dele para que ele continuasse fazendo aquilo que amava e continuasse contribuindo com o universo. E se você gostou da história desse gênio, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa incrível história. Até o próximo vídeo.